Brasil. E venho à tribuna exatamente para falar a respeito da situação das mulheres nesse 8 de março, uma data tão cara para todas nós no mundo inteiro, porque, afinal de contas, é o Dia Internacional das Mulheres. O dia escolhido exatamente por conta de que, nessa data, 8 de março, 129 mulheres trabalhadoras morreram por conta de que seu patrão ateou fogo à fábrica para pôr fim a uma luta que elas travavam por melhores condições e mais dignas condições de trabalho. Então, eu quero tratar, senhora presidenta, nesse momento, da luta pela plena cidadania das mulheres no Brasil. Trata-se de um processo que remonta há mais de 130 anos e que ainda se encontra em pleno andamento. Foi preciso, por exemplo, que a Constituição Federal de 88 explicitasse em seu artigo 5º, inciso 1, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É bom lembrar ainda que o vetusto Código Civil de 1916 era reflexo da sociedade patriarcal, conservadora, que declaradamente atribuía às mulheres condições de inferioridade jurídica. Da mesma maneira, inúmeros eram os empecilhos para a participação da mulher no processo político eleitoral. É por isso que, ao completar este ano 80 anos do voto feminino, as comemorações dos desafios vencidos têm que ser intensas, especialmente nesse mês de março dedicado à mulher. As mudanças políticas em 1930 e que resultaram na ascensão de Getúlio Vargas, se deram em boa parte em razão do inconformismo com o processo eleitoral da República Velha, carregado de vícios que favoreciam a manutenção de uma ordem autoritária disfarçada de liberalismo. Pior ainda, a velha ordem se mantinha no poder graças aos mais diversos tipos de artimanhas eleitorais, tal como o voto de cabresto ou a simples e pura fraude das urnas. A modernização do sistema eleitoral brasileiro se deu com a introdução de novidades como a justiça eleitoral, que assegurava a imparcialidade do sistema de apuração de votos e o voto feminino, previsto expressamente no Código Eleitoral de 1932, que ampliava de maneira radical a participação política. Tal possibilidade se consolidou definitivamente quando foi inscrita na Carta Constitucional de 1934. Essas garantias institucionais se deram também graças e principalmente, diria até, à luta de muitas mulheres que combateram para efetivar os direitos femininos. Combateram e combatem até hoje, senadora Ana Rita. Ainda nos tempos do Império, Isabel de Matos Dillon conseguiu se alistar como eleitora, graças à decisão judicial favorável. No entanto, isso não repercutiu em uma transformação social em larga escala. Houve também casos como de Alzira Soriano de Souza, eleita prefeita do município de Lages, no estado do Rio Grande do Norte, em 1927, ou de 15 mulheres, também daquele estado, que puderam se alistar eleitoralmente no mesmo ano. Do mesmo modo, havia manifestações na sociedade civil que indicavam lentos avanços sociais das mulheres. Era o caso de Mirtes de Campos, primeira mulher admitida no Tribunal de Justiça brasileiro para defender um cliente, em 1899. Maria José de Castro Rebelo Mendes, a primeira a ter a sua inscrição deferida pelo Ministério das Relações Exteriores em 1917. Ou de Berta Lutz, a primeira colocada no concurso para o Museu Nacional naquele mesmo ano. Além disso, as mulheres começavam a se organizar politicamente. Em 1910, Leolinda de Figueiredo Daltro fundou o Partido Feminino Republicano. Em 1920, Maria Lacerda de Moura e Berta Lutz criaram a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher. Após a mudança do Código Eleitoral, em 1932, Carlota de Queiroz, médica formada em 1926 pela Faculdade de Medicina de São Paulo, foi a primeira mulher eleita deputada federal. Em seu primeiro discurso, realizado em 13 de março de 1934,
se Vossa Excelência permite para concluir. Em 1934, ela declarava, e aqui eu abro aspas, cabe-me uma honra, com a minha simples presença aqui, de deixar escrito um capítulo novo para a história do Brasil. O da colaboração feminina para a história do Brasil, fecho aspas. Enquanto assumia a posição de protagonista, ela tinha consciência do papel das forças sociais. Ao constatar, em outra oportunidade, abro aspas novamente, coube-me o privilégio de ser a iniciadora dessa nova época. Coincidência apenas, nada mais. Há sempre uma série de fatores que preparam um fenômeno social, e só a casualidade faz com que seja este ou aquele o primeiro por ele atingido. O indivíduo, em tais situações, nada significa. Nunca se trata de uma consagração pessoal, fecha aspas, senadora Marta Suplicy. Foi isso que disse a primeira deputada federal do Brasil. A conquista do voto foi importante, mas não encerrou o processo de conquista dos direitos da cidadania da mulher. O século XX, na verdade, é repleto de idas e vindas, lutas e conquistas, combates e vitórias. E aí, senhora presidente, eu quero dizer que continuamos ainda nessa luta nos dias atuais. Somos um número muito maior de senadoras, deputadas, governadoras, prefeitas. Entretanto, muito aquém ainda do que precisamos ser, porque para que possamos viver numa sociedade de iguais, verdadeiramente democrática, a mulher tem que ocupar o seu espaço. Se somos 52% do eleitorado, não podemos ser apenas ou ocupar tão somente 10% das cadeiras do parlamento no Brasil inteiro. Mas tivemos uma grande vitória e sabemos o quanto isso representa para o presente e representará para o futuro, que foi pela primeira vez o Brasil eleger uma de Vossa Excelência, senadora Marta, que peça a inclusão na íntegra do meu pronunciamento. Então, eu quero concluir falando da presidenta Dilma, que disse no seu discurso de posse, abre aspas, venho para abrir as portas para que muitas outras mulheres também possam, no futuro, ser presidentas, e para que, no dia de hoje, todas as mulheres brasileiras sintam o orgulho e a alegria de ser mulher. É o que Vossa Excelência falou há pouco. Dilma lutou desde menina, desde muito jovem, pela construção de uma sociedade mais livre e democrática. E hoje tenho o prazer, e todos nós, todos, homens e mulheres, temos muito orgulho de vê-la na presidência da República. Que esse 8 de março seja mais um de tantos os que se forem e os que virão, que simbolize a nossa luta por uma sociedade melhor. Muito obrigada, senador.